We're riding high, just like the moon. Life a track beat, we set the tune. Chasing shadows, basking in the neon light. In the savage city. Muito boa noite, e este é o canal onde discutiremos inteligência artificial e arte. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Baksinski. Eu acredito que ele deu uma reviravolta na carreira dele que eu considero um erro. E eu gostaria muito de refletir isso com vocês, porque podemos traçar um paralelo entre ele e os artistas de hoje, porque ele também, na carreira dele, se questionou sobre o avanço tecnológico e se ele deveria ou não se adequar a isso. E spoiler, ele se arrependeu. Baksinski foi um visionário, um artista polonês, cuja obra transcende os limites do surrealismo e abraça uma estética distópica e única, o que particularmente me atrai em muito. Nascido em 1929, Baksinski não tinha uma formação formal em artes, mas isso não o impediu de criar um universo artístico inconfundível, repleto de cenários apocalípticos e figuras retorcidas e paisagens que desafiam a realidade. Através de sua arte, ele explorou temas como morte, tempo e desolação, convidando o espectador a um mundo onde o familiar se entrelaça com o fantástico. Na década de 1990, Baksinski experimentou a transição para a arte digital, mas encontrou nesse novo meio limitações que o levaram a retornar à pintura a óleo, o território aonde sua expressão era mais palpável e a sua maestria incontestável. Essa mudança de ares, entre aspas, de Baksinski pode nos falar muito sobre a transição da arte tradicional para a arte com inteligência artificial. Tudo é muito novo nesse campo. Agora eu quero que vocês façam um exercício mental. Baksinski passou a vida dele inteira estudando arte, e com toda a vivência dele, toda a bagagem que ele teve, ele reuniu informações suficientes para então criar a arte dele. Se você for pensar friamente, é exatamente isso que a inteligência artificial está fazendo. Ela está pegando artes já feitas, estudando elas e reproduzindo artes no mesmo estilo, na mesma vibe. E isso para muita gente é considerado roubo, é considerado plágio, é considerado antiético. Mas observando friamente, nada mais é do que a inspiração que qualquer ser humano pode ter. Você e eu, como ser humano, somos uma amálgama de informações coletadas durante a vida. A inteligência artificial geradora de imagens nada mais é do que milhões e milhões de vidas vividas por segundo. Veja que a inteligência artificial teve mais acesso a artes do que eu, do que você. Ela tem mais conhecimento de todo o mundo do que um ser humano normal. É óbvio que todo o conhecimento do mundo gera artes fantásticas. Isso é inegável, é incontestável. E eu, como um artista, utilizar da inteligência artificial me faz um trapaceiro? Me faz alguém que trapaceou no jogo? Essa é uma pergunta que eu não tenho respostas ainda. Em 1990, Baksinski experimentou a arte digital. E, na minha opinião, foi um desastre, porque ele fazia pinturas belíssimas, mas ele quis experimentar a tecnologia nova e saiu coisas como essa daqui, o que particularmente me deixa um pouco triste e decepcionado, porque a tecnologia, ela deveria impulsionar a criatividade e não limitá-la. E é exatamente por isso que ele decidiu abandonar as artes digitais, porque ele viu que mais limitava ele do que expandia. Foi um julgamento errado dele ter começado a trabalhar com o Photoshop na época. Ele tinha um talento excepcional para pintura, ele deixou tudo de lado e tentou criar arte com o Photoshop. Muitas e muitas críticas foram feitas em relação a isso, e eu particularmente detesto essa época da vida dele, mas um artista precisa experimentar. Imagine se ele estivesse vivo ainda hoje e ele experimentasse o poder da inteligência artificial na criação das artes dele. Eu acredito que aí sim ele mudaria o foco das criações dele. Eu acho que ele sim se adequaria à inteligência artificial e ele conseguiria fazer essa transição dar muito certo. Infelizmente, apenas podemos especular o que ele faria ou deixaria de fazer. Mas na vida dele inteira, ele nunca quis nomear as artes dele, porque ele deixou muito explícito que o telespectador ou a pessoa que vê a arte dele precisa dar o sentido. Ele nunca foi a favor de criar um sentido fixo para aquela arte que ele fez. E durante este vídeo eu coloquei artes realmente criadas por Baksinski
e outras geradas por inteligência artificial. Se você é conhecedor da arte de Baczynski, tente distinguir entre a digital e a real. Quem sabe coloque nos comentários o que você acha disso.